está aqui nos nossos estúdios, né? O professor, ele que era até então secretário de Educação da Prefeitura de Santa Cruz Cabralha e se desligou para ser aí pré-candidato a prefeito de Santa Cruz Cabralha, professor Isael, né? O professor Isael já vem de uma longa história aí por Santa Cruz Cabralha, né? Passou aí pela Fundação Ayrton Senna, vivenciou aí muitas coisas boas dentro da fundação, cresceu tecnicamente e vem desenvolvendo um trabalho eficiente dentro de Santa Cruz Cabralha no que se refere à educação. Isael, bom dia, é um prazer receber você aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM. Bom dia, Pato, bom dia a todos os ouvintes aí da FM, Rádio Cidade, Santa Cruz Cabralha. Muito bom dia, obrigado. Isael, como começou a sua trajetória dentro do meio político? Olha, na verdade, eu vou dar um passinho atrás. Vai, Pato. Então tá, vai lá, porque você pode falar melhor. Vou dar um passinho atrás, porque essa última aí é muito recente. Eu vou falar primeiro quem sou eu, para depois eu chegar aqui, certo? Verdade. Então, eu sou um homem que nasci aqui no município de Cabralha, mas na parte de Eunápolis. Então, como era a década de 70, eu nasci lá em 71, ainda pertencia a Cabralha, mas eu nasci em Eunápolis, no povoado, e fiquei nesse povoado, o quarto filho de uma família grande de 7 meninos, né? 2 meninas e 5 meninos, uma família muito pobre, mas que meu pai acreditava muito na educação. Então, apesar da pobreza, meu pai teve sempre esse foco, dizer, vocês só vão conseguir vencer através da educação. Então, essa educação foi, assim, muito cobrada, estimulada pelo meu pai, na vida toda. E em 1999, eu vim para Cabralha trabalhar. Aí eu já entrei na Secretaria de Educação, fiz concurso em 2000 e comecei a trabalhar aí na Secretaria de Educação, sempre na educação, né? Antes disso, ajudava meu pai e trabalhava como marceneiro, porque meu pai foi marceneiro a vida toda. Agora está falecido, mas sempre foi marceneiro. Então, venho para Cabralha trabalhar. Em Cabralha, eu começo a trabalhar nos programas do Instituto Ayrton Senna. Dentro desse trabalho do Instituto Ayrton Senna de Cabralha, que o Instituto está em São Paulo, uma das que se chamava gerentes, acredita que esse trabalho aqui está um trabalho muito bom e diferente, e eu sou convidado a participar de um estágio. Fui para um estágio com mais de 40 pessoas, e 2 dessas pessoas passaram nesse estágio depois de 4 meses, eu e uma moça de Pernambuco, e aí comecei a trabalhar no Instituto Ayrton Senna. Aí me entrou com o meu foco de gestão, que eu tenho que contar essa história para chegar lá na gestão. Aí começou um foco muito grande na minha vida sobre gestão pública, especialmente a gestão da educação. Aí comecei dentro do Instituto Ayrton Senna, em muitos lugares do Brasil, né? Fui para o Piauí e fiquei no Piauí durante algum tempo, na capital Teresina, mas trabalhei só dentro do Piauí com 40 municípios do Piauí. Saí do Piauí, fui para Rondônia, fui para Roraima, depois fui para Rondônia, também trabalhando com rede estadual, rede municipal. Depois fui para fazer um trabalho rápido no Rio de Janeiro. Também trabalhei assim na Bahia, em Feira de Santana e Salvador, e retorno assim ao município em 2017, certo? Então, em 2017 eu volto para o município, assumo a diretoria administrativa da Secretaria de Educação, e em 2019 passo a ser o secretário municipal de Educação. Então, de 2019 até março desse ano, de 2024, eu fui o secretário de Educação, e isso foi fazendo com que essa gestão ficasse mais evidente, não é? Porque quando você fala da política, eu entendo a política como alguém que se dispõe a fazer gestão, e uma gestão pública de qualidade, não é? Então isso é o cruzamento da política com minha vida profissional e pessoal, não é? Você tem que saber administrar. É uma secretaria grande, a Secretaria de Educação, com quase 1.000 funcionários, com mais de 8.000 alunos,
com 35 espaços escolares, numa cidade que tem uma extensão territorial assim grande, porque nós estamos próximos a Eunápolis, estamos próximos a Belmonte, a gente sai de Cabralha, entra em Barrolândia, para entrar em Cabralha de novo, em localidades. Então é um trabalho desafiador, certo? E com isso, 2 sindicatos, nós trabalhávamos com os 2 sindicatos, que eram o CISPO e a PLB, e isso é fazer, de alguma forma, você tem que ter um caráter muito político para lidar com todas essas pessoas, todos os funcionários, todos os pais, e ao mesmo tempo um foco na gestão, que foi isso que foi fazendo a grande diferença, né? Precisava focar nessa gestão. Qual foi o maior desafio como secretário de Educação em Santa Cruz Cabralha? Olha, o maior desafio que eu acredito que eu enfrentei é você encontrar uma falta de esperança de que as mudanças poderiam acontecer. Então, quando eu começo, era um município que teve até um resultado um pouco melhor, no caso do IDEB, e esse IDEB foi caindo ao longo dos anos, e tinha uma classe de professores, as pessoas, assim, muito desacreditada que isso poderia acontecer uma mudança. Então, até as mudanças propostas, vou te dar um exemplo, em 2011 já existia, anterior a isso, acho que em 2007 já existia no nosso Estatuto e Plano de Carreira, que é o grande documento da educação, que o diretor seria escolhido, haveria uma escolha democrática do diretor, entendeu? E isso só foi acontecer em 2022, né? 2021 aconteceu isso. Por que mais de 10 anos para colocar em prática aquilo que já está na lei? Porque não houve nesse espaço gestores que compraram essa ideia e fizeram isso acontecer de fato. E como a lei deixava isso aberto, assim dizendo, olha, pode acontecer desde que o gestor, né, faça essa regulamentação. Então, as pessoas estavam descrentes. Isso foi um exemplo, mas nós entramos, foi feita a proposta e agora inseriu na lei. Então, não depende mais do gestor, a vontade de um gestor agora, de um prefeito, se vai acontecer uma escolha democrática ou não. Agora está na lei e está muito claro com todos os critérios. Então, acho que o grande desafio foi trazer de volta esse acreditar que nós somos capazes. No decorrer dessa sua trajetória aí como secretário, existiu parceiros que veio ser fundamental dentro do mecanismo na educação com você? Sim, muitos parceiros aí. Eu acho que não dá para fazer nada sem parcerias, né? Uhum. Então eu posso citar aqui as universidades, tanto a UESC, principalmente a nossa universidade que está aqui, que é a Universidade Federal, a UFSB. Então fez uma grande parceria com o município, isso fez muita diferença. Para você ter ideia, um dos pontos importantes que aconteceram agora em 2023, só de Cabralha, 40 estudantes estão na Universidade Federal de Cabralha. Então são meninos de Cabralha que conseguiram passar pelo Enem, e agora estudam, fazem a UFSB, Universidade Federal. Só isso em 2023. Então nós temos transporte saindo todo dia, gratuitamente, para esses estudantes e outros que estudam lá na UFSB. E outras parcerias são parcerias muito importantes, parcerias com sindicatos, porque chegou um passado em que o sindicato era visto como inimigo da gestão pública, né? E, na verdade, é um grupo que é o melhor para essa categoria. Então, houve uma grande parceria com o sindicato. O estatuto foi feito, assim, em um processo muito democrático, muito bonito, em muitas mãos, com representação de vários setores da educação. Isso levou um ano de estudo e de trabalho e de discorda, concorda, tá bom, não está bom, até sair esse documento aí, que foi um documento muito bacana, que eu acho que eu tenho assim, um orgulho muito grande de ter feito parte desse processo da construção do Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira de Cabralha. Então, parcerias com sindicatos, com universidades, parceria com os diretores da escola, porque também encontraram na secretaria, né, uma parceria, então, e claro, com apoio do gestor municipal, né?
Certo. Dentro do estadual, você teve alguma dificuldade em relação ao governo estadual para poder estar fazendo a gestão educacional em Santa Cruz Cabrália? Não, o município de Cabrália e a Secretaria de Educação mantém uma parceria muito assim próxima do governo do estado, né? Isso também é importante porque seja agora o município tem uma parceria até política com o governo do estado, e isso é fundamental, importância. E nós temos aqui escolas estaduais, só 2, e a parceria estado-município que faz o município todo conseguir estudar. Nós temos extensões da escola estadual em Santo Antônio, em Ponto Central, isso com parceria, né? Os meninos que chegam na escola estadual, eles são transportados com verba municipal, né? Então quem paga esse transporte é o município, então tem essa parceria. De lá para cá o estado traz formações, encontros e principalmente apoio técnico. Certo. Existe dificuldades na gestão, na sua gestão de secretaria para um andamento dos serviços, principalmente da Secretaria de Educação em Santa Cruz Cabrália, em termos de demanda? Olha, nós temos, porque ficou faltando falar da dificuldade. Qual é uma das dificuldades? Para um município pequeno como Cabrália paga cerca de R$1 milhão de transporte escolar para a rede estadual, para o ensino médio, certo? Mas a rede estadual repassa R$114 mil por ano para esse transporte. Então esse quase R$1 milhão fica por conta do próprio município, que não é um município rico, é um município pobre. Outra questão que é difícil é que nós temos umas demandas que elas foram crescentes demais no Brasil todo, e isso não é diferente em Cabrália, e você corre atrás em busca de recursos financeiros para conseguir dar conta da velocidade que isso vai acontecendo, né? Se você colocar o tema, por exemplo, a educação inclusiva dessas crianças com necessidades especiais, hoje nós temos 5 psicólogos, 2 fonos, psicopedagogos, muitas salas de recursos multifuncionais nas escolas. Mesmo assim, o crescimento de crianças com necessidades especiais, ele desafia a nossa capacidade de atendimento. Acontece o atendimento, mas ele ainda precisa ser maior e não tem recursos suficientes para tanto. A gente não está conseguindo ter a velocidade do financiamento com a velocidade do crescimento das crianças com necessidades especiais. Só no censo 2024, que nós fizemos 2023, porque o 2024 ainda vai acontecer a conclusão dele, nós tínhamos quase 500 estudantes na situação de necessidades especiais, certo? Nesse município. E hoje, na educação atual, essas crianças, você acredita que o atendimento que é feito pela Secretaria de Educação seja um atendimento suficiente para todas essas crianças, ou ainda tem que aprimorar esta educação para essas crianças especiais? Olha, o Brasil todo vai precisar aprimorar o atendimento a crianças com necessidades especiais, porque por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, prático para entender. Uma criança com autismo, seja ele mais moderado ou pode ser grave, certo? Ele vai precisar de muitos atendimentos além da sala de aula. Mesmo tendo o psicólogo, mesmo tendo a fono, aí precisa fazer um conjunto, que é um conjunto de atendimento, tanto na saúde como dentro da educação, para que essa criança tenha um bom desenvolvimento na sua vida e consiga ter o maior independência possível, né, no seu crescimento. Então isso ainda é um desafio. A Associação de Mães algumas vezes nos procurou, fez reunião e fala assim, precisamos ter um centro, certo? Um centro, é importante o centro, mas para uma cidade como Cabrália, nós precisamos ter centros e não um centro só. Porque é muito difícil você imaginar
que uma criança vai conseguir chegar de Ponto Central em Cabralha para o atendimento, que não acontece uma vez só, não é? Isso tem que ser bastante, com muita frequência, seja do Santo Antônio. Então a gente precisa estudar uma forma, e essa forma, para nós agora, o que mais pensamos é nessa ampliação do tempo da educação, quer dizer, investir em educação integral e colocar pequenos centros em escolas polos, né? Escolas do Campinho, escola do Ponto Central, as escolas maiores, para que atendam um maior número de crianças. Essa é uma das saídas, mas requer bastante recurso, né? Existe muita dificuldade para poder administrar dentro da secretaria a parte da zona rural de Santa Cruz Cabralha, ou Israel? Nós tivemos aí um crescimento, tanto em matrícula, como nas estruturas das escolas da zona rural. Então, as escolas da zona rural, são escolas agora com uma qualidade de infraestrutura bem semelhantes ou iguais às escolas da zona urbana. Esse foi um grande diferencial. Então não existiu mais como existia no passado. Inclusive há pouco tempo nós estávamos em um encontro na UESC, lá em Itabuna, em que o tema era a educação do campo, e muitas cidades falando da dificuldade, que a educação do campo não tinha uma estrutura e que a sala não tinha os mesmos recursos que a sede. Não, nós conseguimos colocar aí em um mesmo lugar, em todas as escolas, por exemplo, todas as escolas com internet, todas as escolas com Smart TV, todas as escolas com quadro de vidro temperado, todas as escolas com uma estrutura básica para que essa criança seja bem atendida e para que esse professor tenha mais conforto e os alunos para esse tempo que ficam estudando, né? Então, na zona rural, o que mais ainda desafia todo mundo é a extensão territorial. São muitas estradas vicinais, são muitas estradas que, por mais que aconteça uma manutenção nessas estradas, elas vão tendo alguns problemas, porque cai uma chuva, a estrada que estava mais ou menos começa a ficar ruim, então você volta para fazer isso novamente. Então esse é ainda um desafio, e esse transporte, nós crescemos o transporte com a reorganização, não é? Porque tinha lugares que as crianças ficavam amontoadas de alguma forma, porque para reduzir o número de transporte. Então nós aumentamos o número, tiramos ônibus, colocamos van quando necessário, mas para que cada criança fique na sua própria série, isso também na zona rural. E nos estúdios da Rádio Cidade FM, Israel, ele que era secretário de Educação de Santa Cruz Cabralha e agora pré-candidato a prefeito de Cabralha. E estando aqui, né, neste momento, e eu gostaria de perguntar a você, Israel, nós sabemos que hoje os mecanismos digital, eles estão em todos os setores, né? Hoje nós temos o setor financeiro e, além disso, até nós podemos dizer que o sistema digital veio até para agregar até a agricultura. Hoje a agricultura prospera também diante do sistema. Quando você assumiu a Secretaria de Educação, pelo que eu sei, que Santa Cruz Cabralha não era integrada a esse sistema. Como funciona o sistema hoje na sua gestão? Pato, o que acontece? Não dá para fazer nenhum tipo de gestão mais hoje sem o uso da tecnologia. Uhum. Então nós fizemos aí colocamos um sistema que consegue e colocamos a educação toda online. Então a educação hoje em Cabralha, ela tem um sistema de gestão 100% online. Então desde a matrícula do aluno, a organização das turmas da Secretaria de Educação, a escrituração escolar, que é o professor lançar a frequência, a nota do aluno, isso montar um histórico escolar, isso tudo é online e é tudo feito com sistema. E como é que isso trouxe melhorias para a educação? Primeiro que a gente consegue ter em tempo real o mapa da cidade, o mapa da Secretaria de Educação, porque até então você esperava o diretor fazer uma planilha, devolver para a secretaria, fazer tabulação de dados. E agora, se um aluno sai hoje
ele sai por uma transferência, você consegue saber a matrícula atual desse município imediatamente, e assim que ele entra também, um menino que entra na nossa rede, também conseguimos ver. Isso fez com que as turmas ficassem mais equilibradas e nós conseguimos fazer aí esse balanço, que é conseguir saber onde tinham mais vagas e aumentar as matrículas. Outro ponto também importante foi abrir turmas a partir das demandas de algumas comunidades. Então, nós temos uma comunidade que ela é muito nova, que é o Bom Futuro, e lá já tem turma de educação de jovens adultos, porque conseguimos identificar aí a demanda e montar uma turma lá. Nós temos turmas lá dentro do Araticum, que é uma aldeia também, que é uma aldeia pequena, que consegue fazer esse mapeamento e encontrar. Temos lá no Manuel Severino, né? E agregando ali algumas comunidades que tem Andaré, Sucuyuba, Paraíso, que estão ali próximos, e a gente consegue fazer aí esse agrupamento para que esses alunos sejam atendidos da melhor forma possível, né? Isso também faz com que a gente tenha até o atendimento de alimentação escolar, ele tenha essa atualização constante e um cardápio especializado quando necessário. Por quê? Porque se uma criança é diabética, uma criança tem intolerância à lactose, ela pode fazer a família leva essa informação com um laudo médico, um exame que comprove isso, e a nutricionista vai até a escola, leva os itens para essa escola, fazer um cardápio diferenciado para esses alunos e treina a merendeira para que esse cardápio aconteça diariamente. Sendo que esse treinamento, por exemplo, ele tem um foco em não deixar essa criança em um constrangimento de ter um alimento diferente. Então, para as crianças, o alimento é igual, né? Sim. Se eu fizer lá, foi feito lá um arroz doce, certo? E a criança é diabética, todo mundo vai comer um arroz doce. Só que o daquela criança não tem açúcar, diferenciado, né? Não tem açúcar. E as outras crianças não têm ele não está comendo diferente dos colegas e não passa por esse constrangimento, tá certo? Então o sistema, ele deu para nós tanto isso como uma questão pedagógica, que é outra questão importantíssima que o sistema traz para apoio. Nós fizemos um currículo em muitas mãos, que o currículo é tudo que a criança vai aprender, em cada série, em cada ano. Então isso é um documento grande, que foi aí publicado, feito a muitas mãos, e esse currículo está dentro do sistema. Então aquilo que o professor vai ensinar em matemática do 6º ano, isso vai acontecer lá em Ponto Central, vai acontecer em Santo Antônio, vai acontecer aqui em Coroa Vermelha e vai acontecer em todas as escolas do município. Então não consegue aí ter uma qualidade que seja inferior de uma escola para outra, né? Ou que eles não consigam dizer, olha, eu estou lá na zona rural, eu não vejo o que o menino que está na zona urbana está vendo. Não, todo mundo vai conseguir ver e todo mundo vai conseguir aprender as mesmas coisas, né? Com diferenças que é só da metodologia ou do enfoque que cada professor faz, né? Ou a parte muito específica do professor. Na verdade, todo mundo se comunica com todo mundo. Todo mundo se comunica com todo mundo. A Shirley, não sei, acho que você conhece, ela fez uma pergunta e você, na verdade, vai responder para ela dentro da condição na qual a pergunta dela foi formada. Existe o que na verdade aconteceu lá no projeto? Bom dia, dona Shirley, lá do Projeto Andaré, não é isso? Isso. Projeto Andaré. Então, o que acontece com o Projeto Andaré e naquela região? Nós tínhamos uma escola que não era uma escola, era só uma sala de uma extensão de uma escola, muito precarizada, todas de tábua, em uma situação muito ruim, e apenas 4 estudantes. Né? Então, nós fizemos ali, junto com a comunidade, reuniões com as lideranças do local, porque ali tem o Andaré, Manuel Severino, Sucuyuba, Paraíso. Então, esses lugares, e por enquanto, a escola funciona no Manuel Severino. E ficamos de ter outras reuniões para
construção da escola. A construção da escola, por enquanto, não pode acontecer dentro do Andaré. Por quê? Porque o Andaré é uma localidade que está ainda em conflito, em litígio judicial, então ninguém tem a posse da terra. E no país, na nossa legislação atual, nenhum poder público pode construir no lugar onde não tem terra. Então, se a terra não tem legalidade, então nós não podemos fazer nenhum tipo de construção. Mas os alunos estão sendo atendidos lá no Manuel Severiano, certo? Certo. Uma outra pergunta, você tem dentro da secretaria hoje quantos professores? Olha, na nossa rede de educação, nós temos aí uns 650 professores neste momento, até quando eu saí, e nós tínhamos aí quase 1.000 funcionários no total, né? Que entra auxiliar de classe, profissional de apoio, auxiliar de serviços gerais, vigias, tudo isso. Então nós temos aí uma folha com quase 1.000 pessoas. Esses profissionais tiveram aí um boom, eu digo, de principalmente professores de formação, né? Cabral agora conta com um quadro muito bom de mestres, doutorandos, né? E doutor. E isso começa, esse estímulo à formação, a partir de uma valorização desse profissional. Então o estatuto já tinha essa previsão, mas existia muita dificuldade no passado de você receber pela sua formação. Então, agora, esse mês, acredito que ontem, né? Eu acredito que foi ontem, não, acho que na segunda-feira, os professores que deram entrada nos últimos mudança de nível aí, que é de formação, receberam retroativo, não é? Quase R$400 mil de retroativo. Isso já está chegando em R$5 milhões, só pagamento de retroativo de formação. Então esse estímulo, que também é financeiro, fez com que os profissionais buscassem estudar mais, né? Então ele estuda, mas ele recebe por isso, ele tem um estímulo aí na sua carreira. Então o nosso salário, que é o salário do professor de Cabralha, é um salário muito bom, o melhor salário dessa região, né? E isso considerando o estado e todo, longe do salário do estado, se ganha muito mais no município de Cabralha do que no estado, se ganha mais do que os outros municípios vizinhos, pagamos todos o piso, então houve uma valorização desse profissional da educação, e isso volta com qualidade e com satisfação para esses profissionais aí em cada escola e na nossa educação como um todo. Você, mesmo com todas essas facilidades, você encontrou algum obstáculo diante dos sindicatos da categoria na sua gestão? Olha, na verdade, a grande parceria e o respeito aos profissionais fez com que nós tivéssemos um trabalho muito parceiro dos sindicatos, né? Claro que você tem que ter as negociações, porque tem que bater, né, duas questões: aquilo que a categoria deseja e merece, e a condição financeira do município de responder. Mas isso foi feito sempre com muito diálogo, foi feito muito assim com acordo, junto com o gestor, o sindicato, a Secretaria de Educação. Então, nós conseguimos aí grandes avanços a ponto de municípios vizinhos falarem que queriam mudar para cá para viver esse momento que a Cabralha está vivendo agora, que é salários assim muito bons. Agora 10 horas e 43 minutos. A pergunta que não quer calar, né? Diante de todos os desafios que o professor Israel encontrou diante da Secretaria de Educação e diante do trabalho que foi elaborado e que foi executado ao longo desses anos na sua gestão, o que levou você a colocar o seu nome à disposição da comunidade de Santa Cruz Cabralha como pré-candidato a prefeito desta cidade? Você sabe que eu respondi essa pergunta ontem. Eu estava em uma reunião e uma moça me falou isso. Por que você entrou agora nesse lugar que eu passei minha vida toda no mundo técnico, né? O que aconteceu?
justamente por conta dessa relação muito boa com o sindicato e com os profissionais, com diretores de escola, eles começaram a me abordar para perguntar assim: Israel, você já pensou que quem entrar na prefeitura poderá destruir tudo que foi construído até agora? Não é? Então eles começaram a me falar isso, e veio um me falou isso, veio outro me falou de diferente forma, mas a mensagem era a mesma, né? Para você ter ideia, Cabralha agora, uma parte dos recursos da prefeitura, né, e da educação, ela é depositada diretamente na conta das escolas. Então é a escola que faz a gestão de uma parte desse recurso. Essa semana já foi creditado aí quase R$200 mil nas escolas para que elas mesmas façam essa gestão aí desses recursos. Então todo mundo questionava isso, que teve município que chegou até fazer leis parecidas com essa e entraram prefeitos e simplesmente suspenderam o pagamento e retrocederam. Então eu fui assim muitas vezes me falando: Israel, o que vai acontecer? Por que você não tenta? Olha, e agora? Tal. E aí comecei a pensar realmente sobre isso e dizer que precisamos de mudança. Precisamos de uma mudança nesse sentido do político, que o que é esse político, né? Então o político precisa ser um grande técnico que consiga fazer uma boa gestão de uma cidade. Então, por esse motivo, pensando a partir daí, eu aceitei esse desafio, tá? Então, acho que é esse ponto. E aí começaram as adesões, aí começaram a dizer: não, Israel, se for isso, vamos, eu estou junto, vamos outro também. E isso começou a crescer muito, né? E estou aqui agora, enfrentando esse novo desafio e com muita confiança. Porque antes de você teve aí várias vertentes de outros e outros nomes, né? E aí todo mundo pensava, cada semana era um, cada semana era outro. Quando chegou no final aí, muita gente ficou assustada, na verdade, né? Outra pergunta para você. Com todo esse parâmetro técnico que você adquiriu ao longo da sua carreira, e com os desafios que ainda tem para ser vencido, você está preparado para poder gerir esta cidade? Sim, eu me sinto bastante preparado para isso, não é? Porque a gestão pública, ela é principalmente conhecimento técnico, não é? Não dá para se fazer nada, não dá para se melhorar a saúde, a educação, o desenvolvimento social, o turismo, sem conhecimento técnico. Não dá para ser só tem uma vontade de fazer isso e que você não conheça como é que as políticas públicas de um país como o Brasil, elas funcionam. Então, a educação, ela tem dentro do seu trabalho muitos setores que são quase como uma prefeitura. Você trabalha com transporte, você trabalha com alimentação escolar, você trabalha com a parte pedagógica, você trabalha com recursos humanos, você trabalha com infraestrutura. Então, saber como lidar com isso, saber como fazer a gestão desses recursos é fundamental para conseguir fazer um trabalho bom em uma cidade. E outra coisa importantíssima é saber escutar o outro. Porque na educação, muitas das coisas que foram feitas foi através da escuta via conselhos. Então nós escutamos muito o que a escola estava falando, ouvir o conselho, os conselhos municipais, para dizer: olha, a cozinha da escola precisa mudar, ela tem problemas, então vamos mudar a cozinha da escola. Então essa capacidade de fazer essa escuta, e mais, a capacidade de compreender uma questão que se chama avaliação. A educação, ela tem uma relação muito íntima com uma avaliação, e a gente precisa aprender, dentro da política pública, lembrar sempre de uma avaliação, não é? E quebrar o falar mal, não é falar mal, é fazer uma avaliação, e dentro dessa avaliação falar: olha, essa parte está boa, mas essa não está satisfatória, então como é que nós vamos fazer para que essa parte que não está boa, a gente consiga melhorar? Então precisa ter esse caráter da avaliação sempre. E você acredita que na sua gestão, você acredita que tem a condição de melhorar mais? Agora aí não vai ser só a educação, mas também Santa Cruz Cabralha num todo? Sim, com certeza, e com o princípio da escuta.
com o princípio de uma gestão participativa em que vai, junto com a comunidade, pensar o que é primordial, o que é essencial e o que é urgente para cada localidade. Sim, e claro, buscando parcerias, seja ela estadual, federal e principalmente parceria técnica. Esse é um conhecimento, não vai acontecer. Agora 10 horas e 49 minutos e eu estou aqui com o Israel e nesse exato momento eu queria agradecer aí a sua participação aqui no programa Show da Manhã da Rádio Cidade, deixar os microfones da Rádio Cidade para suas considerações finais e logicamente que não será a primeira, não será a última, né? Lógico que você vai estar aí de novo, em uma outra situação. Nós vamos estar aí conversando aí com a participação aí do público. Hoje, na verdade, nós não abrimos aí para a participação do público, mas com certeza nas próximas, porque nós vamos ter outros pré-candidatos aí também para poder conversar com eles. E desde já agradeço aí a sua participação aqui. Fica à vontade aí para você agradecer aí os seus parceiros. Muito bem, eu que agradeço, Pato, e a FM, Rádio Cidade, aí pela oportunidade e pelo importante serviço que a Rádio Cidade presta a toda a comunidade de Santa Cruz Cabralha. Agradeço aí aos nossos ouvintes que estão aí, a toda a comunidade, ao nosso grupo lindo aí da educação, que sempre está comigo em todos os lugares. E também aproveito para convidar, né? Convido você, Pato, convido todos os ouvintes da FM para o lançamento da pré-campanha agora no sábado, dia 18, às 18 horas, lá na Pousada Mutari, certo? Espero todo mundo lá. Um grande abraço, saúde para todo mundo e muita fé em Deus. Um grande abraço.